Boa tarde a todos. Dando sequência, meu nome é Jorge Penedo, eu sou o SOI de Ortopedia Regional Rio de Janeiro. Dando sequência, nós teremos agora uma mesa sobre cirurgia robótica na ortopedia. Eu gostaria de convidar o Dr. Oswaldo Pires para fazer a primeira palestra. O Dr. Oswaldo Pires é coordenador do SOI de Ortopedia e Traumatologia do América Serviços Médicos. Ele nos falará sobre o planejamento da cirurgia robótica na ortopedia. Oswaldo, boa tarde. Boa tarde, professor, tudo bem? O doutor Bruno, o senhor pode derrubar a sua aula, por favor, que senão eu não consigo entrar com a minha. Dá um trabalho, viu, chefe, falar uma história. Então, bom dia a todos, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai fazer uma tarde hoje de ortopedia, falando de inovação, né? Então, a gente vai começar com robótica. E, para começar, a gente vai falar do planejamento pré-operatório, né? A gente tentou montar uma sequência bem linear, bem lógica, de como funcionam os procedimentos, né? Desde o planejamento até o resultado que a gente vai ter. A minha apresentação vai ser no planejamento pré-operatório para robótica. E como é que é esse planejamento, né? O que a gente tem de importante com ele? A gente precisa de um estudo tomográfico. Esse estudo tomográfico ele é feito seguindo um protocolo pré-definido que já vem pela empresa do robô, né? A gente está falando aqui do Mako, que é um robô da Stryker. Esse exame é enviado por uma central de planejamento nos Estados Unidos e essa central de planejamento ela manda de volta o que a gente chama de um pré-planejamento. Ela não manda o planejamento já pronto para a gente, ela manda um pré-planejamento para a gente trazer esse planejamento para a parte anatômica e biomecânica da melhor forma para esse paciente. E como é que a gente faz isso, né? Eu vou mostrar um caso e vou fazer todo o passo a passo desse planejamento, né? Desde a hora que a gente tem a radiografia, a tomografia e como a gente vai evoluir. Então, esse paciente é ODM, masculino, 68 anos, advogado, osteoartrose de quadril do lado direito. Essa tomografia vai para os Estados é feita, ela vai para os Estados Unidos e quando volta para a gente, ela volta dessa forma. Eles dão o número, né, que é o do acetábulo, por exemplo, aqui 52, qual é o liner que vai ser utilizado, a gente vai usar um liner de polietileno X3 com 0 graus, tá, de inclinação. A cabeça, então, a cabeça 36 milímetros, com o de cromo e cobalto. A haste, uma haste número 5, com um ângulo cérvico-diafisário de 127 graus e o comprimento do colo 0. E aqui a gente consegue ver, além disso, o que a gente tem em relação ao lado contralateral e em relação ao pré-operatório, temos de comprimento do membro e do offset combinado. Então, a gente vê que em relação ao lado contralateral, ele está alongando 3 milímetros e está alongando também, né, o offset em 4 milímetros. Em relação ao lado contralateral, ele está 8 milímetros mais longo e 7 milímetros menor de offset. Então, a gente vê que a gente consegue corrigir, né, em relação ao lado contralateral, deixando muito próximo a diferença de milímetros, tanto no offset como no comprimento do membro. Mas esse é o definitivo que a gente vai ter? Não. A gente vai ter que mexer nisso, né? Então, o que a gente está vendo aqui? Alguém consegue tirar o som para mim, por favor? A gente está vendo aqui como a gente faz para trabalhar com o cup, né? Então ele estava no fundo falso, como a gente está vendo, e a gente vai trazer ele no fundo verdadeiro, trazendo ele próximo à lágrima, para poder ver a inclinação. Ele está com 40 graus de inclinação, normalmente 40 graus de inclinação é o que a gente procura, né? Eu gosto um pouquinho menos de 40 graus. Então aqui a gente vai corrigindo essa inclinação, mexendo nessa setinha, mas eu posso digitar a inclinação que eu quero também. E a ideia é que a gente consiga buscar sempre a forma mais anatômica possível. Então, sempre na linha da lágrima e com a maior cobertura possível dentro do acetábulo, tá? Depois que a gente fez a inclinação, né, a gente vai trabalhar a versão. E a versão a gente trabalha ela nesse outro corte, num corte axial, para a gente poder ver o quanto a gente tem de cobertura anterior, cobertura posterior, de novo, trazendo para ficar o mais próximo da anatomia possível do doente, tá? Para a gente poder estar reconstruindo, né, de forma anatômica esse quadril. Aqui é um outro caso, para a gente, só para mostrar para vocês a mesma coisa, né? Mas como que a gente vai trabalhar aqui nas duas imagens ao mesmo tempo. Então, a gente consegue fazer a medialização desse cup, né?
vendo a cobertura dele também e entendendo como que ele vai ficar na posição anatômica. Aqui, na inclinação, a gente está mudando a inclinação dele, né? E depois a versão. Uma outra coisa que a gente consegue fazer hoje com o software 4.0, né, é trabalhar o balanço espinopélvico, que é uma coisa bastante importante, que está bastante em voga, né, para a gente poder posicionar e dar, além de posicionar melhor os nossos implantes, a gente consegue dar uma biomecânica melhor para esse quadril. Então, a gente faz uma radiografia desse paciente no perfil absoluto, em pé e sentado. A gente mede dois ângulos, né? Um ângulo que é o tilt pélvico e o slope sacral. A gente hoje tem utilizado o slope sacral para poder fazer, porque a gente acha que ele é mais fidedigno, né? Quando você tem esse paciente em pé e sentado. Então, em pé, a gente vê que o slope sacral é 54, quando ele senta, o slope sacral é 24. Isso mostra para a gente que essa pelve dele é móvel, né? Que ele tem movimento na pelve. E isso também, então, leva a gente a acreditar que o acetábulo dele vai conseguir mudar a posição conforme ele fica em pé ou sentado. Quando esse número ele não muda, né, a gente vê que essa coluna é uma coluna rígida, por exemplo, a gente tem 24 e 24 em pé e sentado, aí você precisa mudar a posição do seu cup, porque a sua pelve ela não está mexendo. Então, se você não mudar a antiversão do seu cup, a versão principalmente, tá? Aumentando a antiversão, a chance dele luxar é maior e de ter instabilidade na sua prótese. Aqui é como a gente faz, né, para colocar os dados, né, ou do tilt pélvico ou do slope sacral, a gente escolhe o que a gente quer, a gente prefere isso aqui, tá o tilt pélvico, mas a gente normalmente escolhe o slope sacral, coloca os números aqui, né, e a gente está vendo aqui, depois, ó, com esses números, o que acontece com o meu cup, né, quando eu estou em pé e sentado. Então, quando eu tenho uma pelve rígida, uma acetábulo eu coloquei em 39 graus, quando ele está em pé ele fica em 41, quando ele senta vai para 53 graus de inclinação. E a versão muito pior, né? Eu tenho uma versão de 20 graus, quando ele está em pé, 24 graus, que fica bastante estável, mas quando ele senta, como essa pelve dele não tem mobilidade, ela não compensa esse movimento, eu tenho uma inclinação, uma versão de 42 graus. Então, isso vai fazer com que eu tenha uma possibilidade de luxação muito maior, né? Muito mais importante. Aqui a parte que a gente faz do teste biomecânico, né? E como é que é esse teste biomecânico? A gente tem aqui em pé e sentado, e a gente vai movimentando, primeiro para ver a inclinação, né, e a versão do meu cup, e eu vejo aonde que eu estou tendo impacto, e onde está vermelho aqui é porque eu tenho impacto. Então, aqui eu estou vendo na flexão e extensão, eu tenho 100 graus de flexão, eu vou trabalhar com extensão agora, então eu quero trabalhar na extensão de 15 graus. A hora que eu dou um OK, ele vai levar esse fêmur para uma extensão de 15 graus e eu vou entender aonde que ele está, né? Se ele está tendo algum tipo de impacto, a gente vê que não tinha nenhum impacto, então eu vou rodar externo. A hora que eu rodo externo, eu vejo que eu vou começar a ter já um impacto, né, naquele osteófito, que é um osteófito bastante importante, bastante robusto, e daí eu vou fazer uma abdução dessa perna para ver. Também aí eu diminuí o meu impacto. E como é que eu vou mexendo nisso, né? Eu vou colocar o meu fêmur de volta aqui, e com esse fêmur de volta eu vou movimentando o quadril, né, como se eu estivesse fazendo o movimento do quadril do próprio paciente, e a gente vê que a hora que eu vou estendendo ou fletindo esse quadril, quando ele está sentado, quando ele está em pé, aonde que eu vou tendo impacto, e daí eu vou mexendo na angulação do meu acetábulo para poder ver o que eu consigo melhorar, né, na posição, deixando mais estável e com menor risco de ter impingement. Aqui a gente está vendo a mesma coisa, né, já com a cabeça aqui dentro, como que a gente vai trabalhar com ele em pé agora, né, e como é que eu vou fletindo esse quadril para ver aonde que eu começo a ter impacto. Então, eu estou em 50 graus, 60 graus, 70 graus. Em 80 graus, eu começo a ter impacto no rebordo aqui, né, naquele osteófito grande, e ele vai mostrando todo o impacto que vai levar até a instabilidade e essa prótese está saindo do lugar. Então, eu sei que eu preciso tirar esse osteófito todo daqui, né, para poder, senão ele vai ter um impacto e vai ter instabilidade na minha prótese, tá? Quando eu chego para ver a rotação, quando a gente pode rodar interno e externo, né, para ver também se é melhor ou pior o meu impacto, e eu vou trabalhando com a posição do meu cup, tamanho do colo, para poder ir entendendo qual é o melhor posicionamento para a minha prótese. Aqui a gente tem o resultado final. Então, a gente fez todos aqueles testes, entendeu qual era o melhor movimento, né, onde seria o melhor fêmur, a melhor posição para colocar o acetábulo, a melhor inclinação, a melhor antiversão, e aqui no resultado final, né, que a gente tem que vem no própria tela do robô, e essa daqui é a radiografia do pós-operatório. Acho que era isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Oswaldo.
Quero agradecer a excelente apresentação. Vamos convidar agora o doutor Bruno Janarelli, que é coordenador do Serviço de Ortopedia do Hospital Alvorada Moema, e vai nos falar sobre o passo a passo da cirurgia robótica na artroplastia total do quadril. Doutor Bruno, por favor. Bom, boa tarde a todos. Prazer estar podendo participar com vocês aqui desse Summit novamente. Então, o Dr. Jorge já me apresentou. Nós vamos dando sequência aqui à apresentação. Então, só um minutinho. Eu acho que interromperam aqui a apresentação, não estou conseguindo dar sequência. Vocês estão me ouvindo? Então, vamos lá. Primeiro, em relação ao passo a passo da cirurgia, a gente vai entrar um pouquinho no que o Dr. Oswaldo já nos passou, mas uma coisa muito importante é que, apesar da cirurgia robótica hoje ser uma grande novidade em termos de modernidade, a cirurgia ela não vai mudar em absolutamente nada o que nós já fazemos em termos de acesso cirúrgico, posicionamento do paciente, as preferências técnicas de cada um para a realização da cirurgia em si. E a curva de aprendizado também não se adequa a esse termo aqui, à utilização da tecnologia, porque você não, como eu falei, não vai mudar nada do que você já faz em termos de técnica cirúrgica, apenas aprender a utilizar o robô para realizar aquela cirurgia que você já está acostumado a fazer. E o processo, obviamente, feito com uma equipe maior, você tem mais participantes, essa equipe tem que ser altamente treinada para que durante o desempenho da realização da cirurgia nada atrapalhe em relação à presença de mais pessoas na sala. Então, em relação ao passo a passo propriamente dito, a gente tem duas fases. A fase de pré-operatório, que inclui muito disso do que o Oswaldo já falou, do momento em que a gente vai fazendo todos os ajustes no robô, e antes disso o robô ele tem que ser ligado, testado, é feito um pré-check desse funcionamento do robô, isso é feito pela equipe da empresa, e depois a gente abre o implante, e como o Oswaldo falou, a gente vai, se alguém puder tirar o som para mim também, a gente vai mexendo ali com as características do implante, o tamanho, o posicionamento, e isso é feito no ato cirúrgico, dentro da sala de cirurgia, na presença do cirurgião, é o próprio cirurgião que faz todos esses ajustes, para que a gente chegue no melhor posicionamento dos implantes possíveis, para então, assim, realizar a cirurgia. Aqui vocês veem as telas, como o Oswaldo mostrou, do que a gente avalia do pré-operatório e do pós-operatório, e daí a importância de ser feito numa reconstrução tridimensional. Então, aqui é o momento em que o cirurgião, antes de iniciar a cirurgia, vai mexer com a posição dos implantes, vai chegar àquilo que ele considera melhor em termos de comprimento de perna, offset lateral do fêmur, offset combinado do quadril, e avaliando todas as coberturas. Aqui, como mais um exemplo, só das telas em que a gente movimenta, como o Oswaldo mostrou, para o posicionamento do componente acetabular e da haste femoral. Hoje, o slope sacral, o tilt pélvico, trazem para a gente essas informações que foram muito bem colocadas para avaliação de impingement e de cobertura. Então, antes de iniciar a cirurgia, todos esses passos são verificados e refeitos pela equipe cirúrgica enquanto o paciente está sendo preparado, a equipe de anestesia fazendo a parte anestésica, e a gente vai dando sequência na parte da programação. O slope e o impingement foram colocados pelo Oswaldo. É um momento importantíssimo ali da cirurgia para que a gente consiga, antes de entrar em campo, mudar alguma coisa referente ao posicionamento e o tamanho dos implantes. E aí vem os passos propriamente ditos da cirurgia, da utilização do robô. A gente faz, antes de mais nada, a cobertura com uma capa estéreo, cobrindo todo o robô, porque ele vai ser utilizado na presença ali do campo cirúrgico, os médicos nós vamos manipulá-lo durante a cirurgia. A gente conecta todas as ferramentas de avaliação da navegação, então o end effector, o mix, que é o perfurador, esse daqui, e o base array, que vai ser colocado também no robô para fazer o posicionamento dele perante ao paciente. E a gente realiza, então, a checagem do posicionamento, e aqui é só um filme mostrando a cobertura do robô, não tem necessidade de mostrar agora. Então, o robô coberto, então a gente conecta o perfurador,
e depois faz o que a gente chama do probe check, que é exatamente a verificação do robô fazendo a leitura corretamente dos movimentos que a gente faz com o braço do robô, se eles estão de acordo com o que o software tem de planejamento. O passo seguinte, aí sim, já durante a cirurgia, é o posicionamento do marcador na patela do paciente. Isso pode ser feito através da colocação de um eletrodo. A gente utiliza só a marcação com uma caneta de Codman. O paciente faz feita toda a asepsia, antisepsia, cobertura do paciente, como uma cirurgia normal, a estabilização de uma antena com os sensores na crista ilíaca, a via de acesso, a nossa, de Hardinge, mas pode ser feita com qualquer via de preferência do cirurgião, a via posterior, a via anterior direta. A gente coloca o checkpoint, que são pequenos parafusos, pequenos plugs de metal, tanto na região do trocânter maior, e nesse momento a gente faz então a captura do parâmetro inicial de comparação do pré e pós-operatório em termos de alongamento ou encurtamento do membro desse paciente. Então, aqui são vídeos ilustrativos também da colocação dos pinos na pelve para a fixação da antena com sensores. E aqui já demonstrando a fixação do pino de marcação no fêmur e a marcação da patela, aonde a gente vai pegar esses dois parâmetros do fêmur e da patela para fazer as avaliações de comprimento e posicionamento do membro. Da mesma forma que a gente coloca o pino no fêmur, a gente coloca também na borda do acetábulo, é o nosso segundo ponto de checagem, para que o robô verifique o posicionamento do paciente e jogue isso no software para nos dar os parâmetros. E hoje uma ferramenta importante é a régua digital, para que a gente faça também a marcação da altura da osteotomia do colo do fêmur, para que você consiga depois colocar a sua prótese exatamente no mesmo parâmetro de posicionamento que você fez o seu planejamento no pré-operatório em relação à altura da haste. Isso é uma opção, não é uma obrigatoriedade do passo da robótica, mas é importante que seja feita para que você tenha uma fidelização dos seus parâmetros. Captura dos pontos de varredura da parte intra-articular, então são 15 pontos que a gente tem que captar dentro da superfície articular do acetábulo. A gente faz isso geralmente fazendo esse movimento em zigue-zague, capturando esses 15 pontos para que o robô faça a leitura. E da mesma forma que a gente captura a parte intra-articular, a gente faz essa varredura da parte externa, né, da parte extra-articular. Então, você também tem possibilidade de variar para os acessos laterais ou os acessos anteriores à localização dessa varredura, e também é feita num movimento aproximadamente de zigue-zague, cobrindo esses 15 pontos. E aí, feitos esses dois passos, o robô então tem o posicionamento do seu acetábulo, da pelve daquele paciente, e ele joga isso, ele linka isso com a imagem que ele já tinha da reconstrução tridimensional. E aí, então, ele vai te dizer se está batendo de acordo com aquilo que está no sistema. A gente faz essa verificação do registro acetabular. Muitas vezes isso não é necessário, quando os pontos que foram captados já dão as medidas que o robô precisa, que o software precisa. Senão, a gente tem que ir estourando essas esferas azuis, mostrando que realmente elas estão na posição que você gostaria. Então, aí sim a gente parte para o ato cirúrgico propriamente dito. Vocês veem que a fresagem do acetábulo ela é feita toda com a utilização do braço robótico, e ao passo que nós vamos fresando aqui o paciente, na tela do computador, a gente verifica as áreas que ainda precisam ser fresadas. As áreas que estão em verde é o osso que precisa ser fresado para que a gente chegue na posição que está no planejamento pré-operatório. À medida que a gente vai evoluindo com isso, vocês verificam lá na tela que a parte verde vai sumindo, ou seja, aquele osso já saiu dali, ele já foi fresado, e a gente vai ficando, então, na posição ideal, que é aquela do planejamento. Caso a gente afunde um pouco mais a mão, aparece lá em vermelho na tela, e aí o robô te impede de prosseguir com a fresagem. A mesma coisa para a realização da impacção do componente acetabular. Então, também diante da presença do braço robótico, na tela, no sistema, você tem o posicionamento em que você está, fazendo a leitura dos ângulos todos, o robô te ajuda a levar para aquele posicionamento ideal do planejamento, e então ele trava nessa posição para que você faça a impacção final do componente, te mostrando todos os passos e o posicionamento certinho de onde você tem que deixar aquela copa, né, aquela cúpula acetabular. Então, aqui a gente tem o cálculo dos milímetros que faltam para a impacção final.
e o robô vai te dando todas as informações de forma dinâmica no ato da cirurgia. Então, passada essa fase em que o robô ele é mais ativo, em que ele participa de forma efetiva da cirurgia, né, com o braço robótico, a gente parte para a realização da fresagem do fêmur, a redução da prótese e a captura final, como a gente mostra aqui, dos parâmetros que a gente havia medido anteriormente, parte do acetábulo, a parte do trocânter femoral e a patela, para te dar os parâmetros finais de posicionamento, e assim que o robô nos ajuda na nossa cirurgia. Era isso também que eu tinha para apresentar. Obrigado, doutor Bruno. Eu gostaria de convidar agora o doutor Lucas Leite. O doutor Lucas Leite, ele é presidente da Associação Brasileira de Pesquisa em Medicina Regenerativa e vai nos falar sobre o que mudou na minha cirurgia com a robótica. Doutor Lucas, a palavra é sua. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Tá ok. Agradeço o convite. Agradeço o convite, agradeço por estar participando aqui da Rede América. O doutor Osvaldo, doutor Bruno Janarelli, obrigado aí, doutor Penedo. E eu vou falar brevemente, uma coisa simples, mas o que mudou, né, na minha cirurgia, a cirurgia robótica. Então, em primeiro lugar, que muda mais, né, essa inovação tecnológica, né? Esses robôs entraram aí em 1985, né, para uso médico na Califórnia, e depois do ano 2000 o FDA autorizou a prática para o uso nos hospitais. Então, essa inovação tecnológica a gente não tem como correr em tudo na vida, né? Você vê fabricação de carros, os aplicativos que a gente pede comida hoje por aplicativo, a gente pega táxi, não pega mais, é o Uber, enfim, os carros com inovação tecnológica energética, né? Você vê a Tesla, o tanto que cresce, e na ortopedia não teria como ser diferente. Então, a primeira coisa que mudou na minha vida foi ingressar num mundo tecnológico. Eu falo que eu tenho 20 anos de formado e 17 anos de fim de ortopedia, como ortopedista, e sempre na cirurgia de quadril e joelho. E é a primeira vez que eu vejo uma inovação grande na cirurgia de quadril, né? Muda-se alguns pares tribológicos, melhora a qualidade de um implante ou outro, volta uma via antiga ou não, mas realmente o advento da inovação tecnológica muda o desfecho, muda o desenrolar dessa prótese. Então, eu acho que acompanhar essa inovação tecnológica talvez seja a maior modificação que teve na minha cirurgia, né? Outra coisa que mudou muito na minha cirurgia, o planejamento. Então, no começo, lá atrás, há 20 anos atrás, algumas vezes a gente nem planejava a cirurgia. Olhava no intraoperatório, olhava a radiografia e falava, eu tenho uma ideia do que eu tenho que fazer. Depois começamos a planejar olhando as radiografias e os resultados começaram a melhorar, né, com os templates. Depois nós fomos aprimorando isso agora com os templates eletrônicos. Você vai até o raio-x, até o computador e consegue planejar melhor. Agora, o planejamento com a tomografia melhorou muito. E uma outra coisa, não só a melhora na qualidade da escolha da angulação e dos implantes, como nessa disciplina, essa precisão de disciplina, de todo caso tem que ser totalmente planejado. Então, essa disciplina de planejamento, né, nos coloca sempre naquele quadro assim, tem que planejar, porque tem que mandar a tomografia para os Estados Unidos, ela volta com uma pré-programação, a qual a gente ajusta para a nossa realidade, para o nosso paciente, porque a gente espera dessa cirurgia. Então, o planejamento cirúrgico meu mudou muito, né, e para melhor. Um outro fator que melhorou muito também foi esse redimensionamento dos componentes protéticos, o tamanho do fêmur e o tamanho do acetábulo. Então, não só a angulação deles, como o tamanho do componente. No fêmur, o tamanho não mudou. Muda, às vezes, a escolha do offset, mas no acetábulo, eu estou colocando números menores. Então, com isso, eu economizo estoque ósseo. E nós sabemos hoje o problema que é a falta de estoque ósseo, caso precise de uma revisão protética. Então, esse exagero na fresagem, às vezes, não ocorre mais.
Isso foi uma coisa extremamente positiva, esse redimensionamento, entendendo que o acetábulo pode sim ser um pouco menor. O controle da fresagem acetabular. Então, com o advento da cirurgia robótica, a fresagem acetabular ela é extremamente precisa, né? Com um nível máximo de erro aí de 1, variando no máximo a 2 milímetros. E isso nos leva à perfeita medialização do componente tabular, a perfeita colocação da versão. E como eu não preciso dissecar extensivamente a região medial do quadril, sangra menos. Ali a gente sabe que tem artérias que são difíceis de fazer hemostasia, demora a fazer hemostasia. Então esse sangramento na dissecção, na limpeza do componente tabular, melhorou muito. Assim como na impacção do componente tabular. Então, quando vai dar o press-fit no acetábulo, mesmo em mãos treinadas, pode haver um abuso da força ou a falta de força. E o robô faz a mediação dessa força para que você faça a impacção de maneira adequada, para que haja o press-fit, porém com controle de uma impulsividade. Esse redimensionamento intraoperatório é fundamental, porque o robô não opera. O robô é um auxiliar nosso. Então, durante o ato operatório, nós temos a possibilidade de reprogramar a cirurgia. Você muda o tamanho do implante, você muda o implante que está sendo usado, e o computador vai te redimensionando e vai te posicionando durante o ato operatório o que vai ser o desfecho da cirurgia. Então, você consegue, com poucos minutos, poucos segundos, uma tomada de decisão de uma troca de um colo, de uma troca de uma angulação da haste, da troca de uma posição, de uma versão acetabular, e mantendo a precisão e tendo previsibilidade de resultado. Isso e era muito mais da experiência do cirurgião, com uma série de variáveis. Isso agora não, eu quantifico ali, em poucos minutos, porque eu tive qualquer intercorrência ou qualquer mudança, eu falo, não, eu vou mudar um pouquinho, mas eu quero saber qual vai ser o resultado disso. O computador me dá. Então, eu tenho a tranquilidade de equalizar, de acertar o offset, acertar a amplitude. Então, acaba o desejo. Eu desejo que a minha prótese fique assim. Agora eu entrego um cálculo. Essa previsibilidade de desfechos é fantástica. Então, as cirurgias robóticas elas produzem desfechos melhores, têm uma precisão melhor. E nós sabemos que esse correto posicionamento vai amplificar o tempo de vida útil desses componentes. Quem sabe não tenha mais que trocar, seria ótimo. Mas para isso depende, aqueles 4 P's, né? A reação biológica do paciente, como o paciente cuida da prótese, a qualidade do implante e o posicionamento. O posicionamento é a escolha do cirurgião, está na mão do cirurgião. E você conseguir um posicionamento perfeito em todas as suas próteses, começa a dar um resultado muito melhor, principalmente no quesito durabilidade. Tá? Então, mesmo em mãos treinadas, o robô é uma excelente ferramenta para, no mínimo, você conferir o posicionamento. Essa biomecânica, agora com esse software novo, a gente consegue corrigir as alterações da coluna vertebral. Então, você melhora a biomecânica, você impede o impingement entre o fêmur e o acetábulo, ou você minimiza, ou, no mínimo, você sabe qual é a angulação máxima que esse paciente pode ter de flexo-extensão para orientá-lo na sua vida, para que isso não ocorra, para esse implante durar mais, para diminuir a chance de uma instabilidade protética e de dores articulares. Então, você vai melhorar a função, vai melhorar a durabilidade, e melhora a satisfação do cliente e, obviamente, do médico, que é o melhor para o seu paciente, no pós-operatório. É outra coisa importante do que a cirurgia robótica alterou na minha vida. Outra coisa, a sala cirúrgica. Eu sou treinado pelo Dr. Edmilson Takato e sou treinado pelo Dr. Oswaldo, que tem uma sistemática muito rígida de montagem de sala. E isso é fundamental, é o nosso ambiente de trabalho. Eu sempre aprendi isso com o Oswaldo e manter a sala sempre organizada. Mas, porém, com o robô, como ele ocupa um pouco mais de espaço, essa organização de sala, equipe super treinada na cirurgia robótica e da conferência dos materiais, nos dá muito mais segurança para operar. Então, eu fiquei mais criterioso ainda nessa organização. Então, isso é um outro ponto extremamente positivo, porque eu preciso ir lá, conferir o planejamento,
fazer as pequenas alterações que, porventura, eu queira fazer no planejamento cirúrgico e organizar. Olha, a mesa vai ficar aqui, o robô vai ficar ali, o instrumentador vai ficar ali. Os instrumentadores são hiper treinados para a utilização do robô. Então, é uma equipe de sala e salas cirúrgicas mais organizadas e mais treinadas para esse procedimento, o que te dá mais conforto para operar e minimiza a chance de um erro. Melhoria nas cirurgias não robóticas. Esse nome é fundamental. Olha que incrível. Nas minhas cirurgias que eu não tenho acesso ao robô, seja porque eu estou em algum serviço que não tem o robô, ou uma fratura que não dá tempo de planejamento, eu tenho feito os acetábulos menores também. Eu consigo olhar para outras angulações. A minha versão acetabular diminuiu um pouco. Eu colocava o acetábulo um pouquinho mais antivertido. Então, eu melhorei a minha cirurgia não robótica. Olha que incrível. Então, o robô, eu tenho já um tempo bom de cirurgia de quadril, sou um cirurgião médio, pelo menos, em cirurgia de quadril, mas ele aprimorou a minha técnica cirúrgica. Eu estou tendo resultados melhores, inclusive nas cirurgias não robóticas. Então, eu acho que isso é fundamental. Imagine para um cirurgião que vai conseguir treinar desde o seu início no posicionamento sempre adequado. Isso vai minimizar o número de erros. E a reprodutibilidade. Eu falo que o robô tem a democratização do bom posicionamento protético. Então, cirurgiões como eu, sou um cirurgião normal, eu consigo ter um posicionamento protético como de grandes cirurgiões, como o Dr. Rodelli, Dr. Edmilson, Dr. Oswaldo. Eu consigo reproduzir no meu paciente o posicionamento que uma mão hiper treinada tem. Então, um cirurgião com hiper expertise, 4, 5, 6 mil próteses, às vezes um cirurgião jovem com 100, 150 próteses, consegue ter o mesmo posicionamento. Então, isso tira qualquer jogo de vaidade, tira qualquer jogo, o conhecimento é meu ou não. É uma democratização. Todos podem ter um resultado excepcional. Então, isso é excelente para nós médicos, mas, número 1, é a tecnologia a serviço da qualidade de vida dos pacientes, da durabilidade do implante. A operadora de saúde vai ter economia com isso. Essa prótese vai durar mais, esse paciente vai ter uma função melhor, ele volta a trabalhar mais rápido, ele tem menos dor, ele tem menos chance de complicação. Então, todos estão ganhando muito com a precisão que o robô dá. Essas eram as principais alterações, a minha sensação do que eu tive com a cirurgia robótica. Obrigado. Obrigado, doutor Lucas. Excelente apresentação. Eu quero convidar agora o doutor Carlos César Vassalo, que é coordenador do Serviço de Cirurgia do Quadril do Hospital Madre Teresa de Belo Horizonte. O doutor Vassalo vai nos falar sobre tips and tricks na cirurgia robótica da artroplastia do quadril. Doutor Vassalo, por favor. Bem, a palavra é sua. Alô, tudo bem? Tá me ouvindo, Penedo? Tudo ok? Estou te ouvindo, tudo ok. Pode dar sequência. Muito obrigado, boa tarde a todos. A gente vai falar sobre tips and tricks na artroplastia robótica. E eu faço parte desse grupo aqui do Hospital Madre Teresa, composto por mim, pelo Euler, pelo Lincoln e pelo Antônio. E, basicamente, o que a gente fala sobre a artroplastia robótica? É que a gente, como muito bem falado já, é um envolto do planejamento 3D, da preparação óssea e da fixação final do implante na posição mais estável e adequada. Quando a gente vê esse tipo de artroplastia, que é uma artroplastia prévia à cirurgia robótica, muito claramente a gente vê que foi uma prótese que teve falhas e dificuldades perioperatórias. Como aqui no caso, a gente pode ver com muita clareza a fratura, e já é esse outro caso, um caso de robótica, onde a gente vê a perfeição dos implantes, a recuperação do offset, né? E sem nenhum tipo de fraturas
ou complicações perioperatórias. A primeira dica que eu dou é que é fundamental que o serviço de radiologia seja capacitado na obtenção das imagens, principalmente agora com o programa 4.0, onde é necessário fazer uma radiografia pélvica para poder calcular a inclinação sacral ou slope sacral, né? Tanto em ortostatismo como na posição assentada, né? E isso é tudo para isso aqui, ó, para gerar um modelo virtual perfeito. Cirurgia robótica, a gente está operando no modelo real, mas com o auxílio da navegação e do computador, e esses dois necessitam de ter um modelo virtual perfeito. E, a partir de agora, a gente nunca mais vai ficar usando a copa sempre em 40-20, porque o Virtual Range of Motion ele vai nos fazer analisar a posição pélvica e a possibilidade de impacto. E isso é feito através daqueles ângulos que nos foram passados, que a gente coloca para que virtualmente a gente reproduza esse movimento de associação do quadril com a coluna. Em muitas situações, a coluna é rígida, levando à diminuição da mobilidade pélvica e, com isso, causando impacto. Então, como está mostrando aqui no vídeo, se calcula o valor correto para poder evitar a possibilidade de qualquer tipo de impacto. E isso já está muito bem claro a nível das publicações, e o Dr. Lawrence Dohr já falava que o impacto é a causa dos piores resultados em artroplastia. Então, esse aqui é um caso nosso, a gente joga o valor calculado do slope sacral e a gente utiliza, nesses casos, principalmente de artrodese lombosacra, para que a gente obtenha a melhor posição do acetábulo. E o planejamento 3D também nos vai dar uma orientação com o tamanho real e a orientação do implante. Então, a dica que eu dou é que a gente sempre esteja muito atento a isso. Como o Oswaldo mesmo já falou, a gente sempre precisa colocar esse implante aqui na visão anterior, mais próximo possível da gota de lágrima e da região óssea. Se isso muitas vezes você não consegue no perioperatório, pode ser que você não consiga fresar a fossa acetabular. E, uma vez programado, você vai ter que usar a fresa manualmente para poder fazer a raspagem da região da fossa acetabular. E uma outra dica que eu dou, olhe bem antes de realizar a cirurgia, que você vai ver a situação, como fica exposto, a quantidade de exposição da copa com relação ao osso. E você pode colocar ela em vários planos para você ver a quantidade de copa que está exposta. Isso te dá uma segurança. Com a evolução agora do 4.0, o planejamento femoral a gente só não faz mais num plano anterior para ver a altura. A gente também consegue agora calcular a osteotomia. Isso é feito previamente com uma discussão com o MVP. Então, uma outra dica que eu dou é o MVP, sempre você, se possível, no dia anterior, discutir com ele o caso. Como já dito, a organização da sala é fundamental. As salas, muitas vezes, do Brasil, em muitos hospitais, são pequenas. Precisa-se ter uma sala com bom espaço, né, para que a gente possa ter essa cirurgia fluindo normalmente. A equipe treinada, como bem dito, é fundamental. A instrumentadora precisa ter esse conhecimento para poder fazer o posicionamento do robô na sala, e o instrumentador também está pronto com essa nova tecnologia. Uma dica fundamental, talvez uma das principais,
é obter a estabilidade da antena. Essa antena precisa estar muito bem fixa na região pélvica, porque se ela muda, você perde toda a assistência robótica. O primeiro pino, como estava lá naquela outra foto, durante a cirurgia, ele é colocado nessa região mais lateral do grande trocânter. Já tivemos um caso que o pino ficou no meio do canal, que foi colocado um pouquinho mais baixo. Então, palpe com o dedo o aspecto mais lateral do grande trocânter. O segundo pino coloca-se no acetábulo. Esse pino também não pode esquecer de removê-lo. Eu aconselho que assim que acabe o acetábulo, você já o remova, já o tire, porque já tem relatos de esquecimento desse pino. A fase de registro deve ser muito bem feita. Isso aqui a gente está demonstrando a fase de registro, que necessitava ter um erro menor no primeiro programa, né? E agora ficou um pouco mais fácil, mas muitas vezes você precisa registrar 15 pontos aleatoriamente, não muito próximos, né? E isso você vai pegando com o tempo. Um ponto muito interessante da dica que a gente passa é a fresagem acetabular. A fresagem acetabular, a gente tem esse limite estereotáxico, que se você começa com uma fresa menor, você tem maior limite. Mas a gente, como nós vamos falar, a gente procura raspar toda a região verde. A gente, às vezes, até passa um pouquinho, mas a gente nunca deixa nada verde na região que é mostrada no modelo virtual. Se o acetábulo tem pouca deformidade, como é o padrão, a gente fresa já de uma vez o mesmo número da copa previamente vista no planejamento. Se o acetábulo tem uma grande deformidade, a gente pode começar com a fresa 2 milímetros menor do que a copa previamente escolhida no planejamento. Se o acetábulo tem risco de fratura osteoporótico ou com uso crônico de alendronato, você pode fresar bem na borda do acetábulo uma fresa com 1 milímetro maior do que a copa previamente planejada. E é muito importante que você faça isso para evitar fraturas e evitar a colocação de parafusos. Esse sistema foi feito para que você não coloque parafuso, né? Caso você coloque, você tem que rever se não houve nenhum tipo de mudança. Na colocação do parafuso da copa, veja que aqui fica mostrando a distância, que vai diminuindo até você obter totalmente a fixação da copa. Então, o robô é bloqueado, depois é liberado esse bloqueio, e você começa com uma distância igual aqui de 12 milímetros, vai baixando para 6 e até chegar pelo menos a 1 milímetro. Já teve um caso que ficou a 3, não foi mais, e a gente aceitou e ficou muito bom no pós-operatório. Se você coloca parafuso, é obrigado, porque muitas vezes tem mudança na versão ao colocar o parafuso. E uma outra coisa que é fundamental, vejam esse caso aqui, é a ressecção dos osteófitos sempre depois da colocação do implante. Esse caso, um caso com muito osteófito, olha só para vocês verem a quantidade que a gente precisou ressecar, né? Porque se você não ressecar, a possibilidade de ter um impacto é grande. Esse aqui era o caso, né? Esses casos de pandemia que demoraram muito a se fazer, e ficou excelente a remoção, o paciente evoluiu muito bem. Com relação à implantação da haste, o sistema um pouco, não te oferece tantos dados como no acetábulo, mas te ajuda muito na perfeição da orientação e da altura do implante, e também para você poder ver o comprimento. E agora também para realizar a osteotomia do colo, que você vai colocando, vai medindo e vem com o cautério e faz a medida, né? Como aqui no caso, fica perfeita a osteotomia. Então, nós estamos à busca da artroplastia perfeita.
E é lógico, a gente busca alta precisão, alta exatidão, mas ainda estamos começando com essa tecnologia. Tenho certeza que ainda vamos evoluir muito. Obrigado. Muito obrigado, doutor Vassalo. Eu vou pedir para que o senhor permaneça na sala e quero chamar o doutor Oswaldo Pires, e junto com o doutor Vassalo vão apresentar os casos sobre cirurgia robótica. Os senhores ainda têm 15 minutos de tempo para a apresentação desses casos. Doutor Oswaldo, por favor. Boa tarde de novo. Acho que eu vou deixar com o Vassalo. Vassalo, se você quiser já apresentar o seu caso, você já está com a tela com Oswaldo. você. Tá? Obrigado. E fica à vontade, a gente vai acabar fazendo um caso só, então vamos fazer só o seu caso mesmo e a gente vai, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu vou fazendo para você aqui, tá bom? Perfeitamente. Eu só preciso... Tudo bem aí, Oswaldo? Está me ouvindo? Sim, a tela já entrou também, Vassalo. Esse caso que eu queria discutir com os senhores é uma paciente do sexo feminino, 58 anos. Ela tinha uma dor moderada, em certas situações a dor era severa, praticamente incapacitada de fazer qualquer tipo de atividade de maior impacto. Ela, na escala visual analógica de dor, chegava a ter dor 8 e uma claudicação acentuada. Ela é uma professora universitária, com muito conhecimento, mas ela tinha pouca confiança no sucesso do tratamento. Ou seja, muito questionada sobre o sucesso ou não da cirurgia. E ela apresentava essa radiografia, uma sequela de doença displásica do quadril, né? E a pergunta que ela me fez, que eu achei muito interessante, ela, doutor, no meu caso, a cirurgia robótica é mais segura que a convencional? Oswaldo, o que você responderia para ela aí? Eu não tenho a mínima dúvida que sim. Né? Que hoje eu tenho certeza que, mesmo com a experiência toda que a gente tem, né, já de fazer quadril há bastante tempo, a robótica melhora a minha cirurgia e faz com que ela seja mais segura, tanto no intraoperatório como na reprodutibilidade do resultado. O Bruno está participando também, Oswaldo? Ah, está aqui também. Estou aqui, doutor César. Ô, Bruno, você responderia o que para ela aí? Você falaria que esse caso dela, a cirurgia robótica seria melhor do que a convencional? O que você daria de segurança para essa paciente? Não, sem dúvida, eu concordo com o Oswaldo. Eu acho que a robótica, para esses casos em que você tem maiores deformidades e provavelmente maior dificuldade para alocar bem a sua prótese, o advento da robótica vai te dar uma segurança maior no correto posicionamento desse acetábulo, que é difícil nesse caso, você conseguir chegar no correto centro de rotação, medialização, etc. E, portanto, para ela, a robótica seria fundamental para um desfecho melhor, um resultado melhor da cirurgia, com certeza. Perfeito. Lucas? Pode falar, Vassalo. O Lucas está aqui do meu lado. A gente está no mesmo computador aqui. Ô, Lucas, o que você colocaria para essa paciente com relação à segurança da cirurgia robótica comparada à convencional? Se você acha mais segura a cirurgia robótica comparada com a convencional? Muito mais segura a cirurgia robótica, sem sombra de dúvida, não só na fresagem, quanto na impacção, quanto no planejamento. É muito mais seguro para o médico e para o paciente. Perfeito. Doutor Jorge, o senhor quer dar alguma opinião? Vassalo, Pois não. Sem dúvida que num caso como esse, uma sequela de displasia do quadril, uma artrose avançada, uma projeção superior da cabeça, quanto mais precisão você tiver para a colocação dos seus componentes da prótese, melhor
você vai restabelecer a biomecânica normal desse quadril. E aí, o robô, sem sombra de dúvidas, ele supera a experiência de qualquer cirurgião, porque ele vai ter uma precisão que o cirurgião, por mais feeling que tem em relação a isso, não vai conseguir atingir. Eu, infelizmente, não tenho robô aqui no Rio de Janeiro, mas eu indicaria a cirurgia robótica e encaminharia ou para o Oswaldo em São Paulo ou para você em Minas. Aí ia ficar a critério da paciente escolher para onde ela ia querer ir. Perfeito. Doutor Jorge, eu já vi muita aula do senhor sobre esse assunto. Como que o senhor escolheria os implantes nesse caso, doutor Jorge? Você sabe que escolha de implante depende muito da experiência e da preferência pessoal do cirurgião. Os quadris displásicos eles têm características próprias em relação ao aumento da antiversão do colo femoral, estreitamento do canal femoral, acetábulos geralmente com pouco estoque ósseo, tendendo à verticalização. Tudo isso são alterações anatômicas que nós devemos nos deparar quando operamos uma displasia como essa. Eu, particularmente, pessoalmente, opto por próteses não cimentadas de fixação por press fit. Essa é a minha escolha pessoal. Perfeito. Lucas, qual o tipo de implante você escolheria para poder fazer com a artroplastia robótica? O Lucas precisou sair um pouquinho, Vassalo, mas eu vou responder por ele aqui, tá? Beleza, então fica nós três aí. Porque ele a gente está aqui no evento também em Campinas, né? Então ele teve que ir para outra sala aqui agora. Perfeito. Eu acho que eu pensaria em fazer uma prótese não cimentada, né? Que é o que a gente tem feito de rotina, né? Cidade de cerâmica com polietileno. Me preocupa um pouco a cobertura do acetábulo, né? A gente teria que entender se vai precisar usar enxerto ou não. E na parte femoral, duas coisas que você tem que ter bastante cuidado para fazer uma prótese não cimentada. O canal normalmente é um canal estreito e normalmente ele tem uma versão alterada, né? Tem um aumento de antiversão. E daí você tem que preparar bem, planejar bem no pré-operatório para poder usar a haste não cimentada e refazer a parte anatômica e biomecânica do paciente. Perfeito. Ô, Bruno, você quer dar alguma opinião? Ô, Vassalo, eu concordo na não cimentada, é a nossa opção mesmo, tanto para o fêmur quanto para o acetábulo. Uma cerâmica polietileno, pela idade, está bem indicada. E as características que o Penedo e o Dr. Oswaldo passaram em relação aos cuidados para esse tipo de cirurgia, não tem nada mais a acrescentar, não. Perfeito. Nós conseguimos esse modelo virtual dela, né? A gente fez e tivemos isso aqui. O offset combinado precisava alongar bem e nós optamos inicialmente para fazer o planejamento com uma haste cimentada. E a haste que deu para medir foi uma 37,5, com uma cabeça... aqui está cromo cobalto, mas foi uma cabeça em cerâmica de 32 milímetros, com um copo em 50 milímetros. Nós optamos em utilizar o Trident, que é um metal trabeculado. E fizemos o estudo e realmente ficou com o copo 42,19, né? E conseguimos. Oswaldo, você falou muito bem. Você tentaria colocar a posição aqui desse copo? O que você via? O que você via de diferente nisso aí? Eu acho que aqui mostra bem, acho que essa é uma vantagem, né, que também a robótica tem, ela mostra para a gente que a hora que a gente medializa esse cup, né, faz a medialização dele, chegando próximo à lâmina quadrilátera e à lágrima, a gente consegue uma boa cobertura, né, vai ter mais de 70% de cobertura desse cup e muito provavelmente não vai precisar usar enxerto nem cunha, e a gente consegue trazer o centro de rotação de volta para o centro de rotação anatômico e biomecânico do paciente. Então, você consegue, no pré-operatório, já saber que você vai conseguir corrigir todas as deficiências que esse paciente tinha em relação ao quadril dele. Então, acho que isso é uma vantagem excelente que a gente tem e dá para ver bem, né, aqui no planejamento que você montou. Perfeito. Doutor Jorge, ela tinha uma antiversão de 18 graus, para você ver, uma antiversão muito grande do fêmur, onde a gente tentou manter essa antiversão para obter a estabilidade, sabe? E aqui eu queria mostrar para o senhor a altura que a gente definiu para fazer o corte do colo, né? E olha para o senhor ver, a antiversão dela, 18 graus, como são muito bem,
chamou atenção e aonde nós teríamos que entrar com a haste aqui no plano transversal aqui para que a gente mantivesse isso estável. O que o senhor acha desse tipo de planejamento? Vassalo, a gente tem que ter as versões combinadas, né? Do acetábulo e do fêmur. Eu acho que vantagem da robótica, primeiro, você dimensiona o acetábulo do tamanho certo. Porque um acetábulo como esse, displásico, você vai precisar medializar para poder ter cobertura, você tem que tomar muito cuidado para não errar na mão e não passar do tamanho. E se você passar do tamanho, você começa a perder osso e cada vez fica mais difícil fixar o acetábulo. Então, dimensionar o acetábulo da forma correta, eu acho que o robô te dá isso com muita precisão. Em relação ao fêmur, eu costumo usar em quadris displásicos hastes que não tenham metáfise, porque a haste, quando tem uma metáfise, ela te bloqueia, ela te impede se você precisar corrigir alguma coisa na versão femoral. Então, eu uso haste pequena, cônica e sem metáfise proximal, porque aí eu faço o ajuste necessário no fêmur em função do que eu coloquei no acetábulo. Eu trabalho sempre para colocar o acetábulo em torno de 40 graus no plano de inclinação lateral, em torno de 20 graus de antiversão e 20 a 25 graus de antiversão e em torno de 15 graus na antiversão femoral, de forma que a gente tem entre 35 e 40 graus de antiversão combinada. Perfeito. Isso aqui ficou mais o planejamento virtual, né? E mostrar para os senhores aqui mais ou menos como é que foi a cirurgia. Olha só, era uma tábua o acetábulo dela. Era quase que reto. Uma coisa impressionante. Conseguimos fazer a marcação, o planejamento direitinho. Entrei com o robô. É o interessante que a gente fica de olho na tela. É muita confiança, né? Para a gente poder buscar. E fomos conseguindo. E olha só, conseguimos assim, uma coisa difícil de fazer em 30 segundos, né? Conseguir um acetábulo desse. Não gastou mais do que 30 segundos para obter isso. E viemos com o tritânio, uma fixação muito boa, mas pela primeira vez, da minha, né? Eu estou com bastante caso, nós estamos com 250 casos aqui, o grupo, eu pus parafuso. Esse aí eu não confiei, eu preferi pôr parafuso. Utilizamos uma haste cimentada. A minha filosofia me faz usar a haste cimentada porque, nesses casos, eu consigo descer, melhorar a versão, e esse foi o resultado final imediato. E também, pela primeira vez, eu tive um atritozinho com o MVP. Ele queria, porque eu joguei durante a cirurgia, eu aumentei o colo, eu fiquei um pouquinho desconfiado com a estabilidade. E falei para ele, eu vou botar o colo de 4. Ele, não preciso. Eu falei assim, não. Então, nessa situação, até eu digo com vocês, né? Não sei se a estabilidade é melhor que a discrepância, eu vou pedir a opinião dos senhores, mas o resultado depois final ficou muito similar. Apesar de, no início, eu ter aumentado um pouquinho, ficou 8 milímetros maior do que o oposto, né? Mas eu consegui uma estabilidade impressionante nesse caso. Eu queria que o senhor comentasse, doutor Jorge. Eu acho que você conseguiu um resultado excelente dentro do que você se propôs no planejamento. Você conseguiu um posicionamento adequado do componente acetabular, você restaurou o offset da prótese, enfim, restabeleceu a biomecânica do quadril. Eu quero apenas dizer que nós estamos com um horário encerrado, esgotado, e eu agradecer a participação de todos aqui, como coordenador da sala.